Você já despertou, mas ainda vive na escassez? Então tem algo que você ainda não integrou. Olá, queridas almas. Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje você vai descobrir algo que está por trás da dificuldade que muitas pessoas despertas ainda têm com a prosperidade. A partir de um diálogo de Jesus e seus apóstolos, vamos compreender por que, mesmo tendo consciência, muitas vezes ainda permanecemos no medo, na escassez e na busca por segurança. E como isso não está relacionado ao mundo externo, mas a algo muito mais profundo dentro de você. Se fez sentido, então fica aqui comigo. Certa vez, Jesus e seus apóstolos, vindo pelo mar da Galileia, desembarcam na cidade de Magdala. E ao buscarem sua bagagem no barco, percebem que haviam se esquecido de trazer os pães. Então começam a discutir entre si, inquietos, culpando uns aos outros pelo esquecimento. Percebendo isso, Jesus se aproxima e diz: por que vocês estão discutindo entre si por não terem pão? Ainda não entenderam? Como é possível que ainda mantenha o coração endurecido? E então os apóstolos se calam. E Jesus continua: vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembra quando repartimos os pães para a multidão? Quantos pães tínhamos? Um dos apóstolos responde: 7 pães, mestre. Jesus então pergunta: e quantos se alimentaram? 5.000 homens. E ainda sobrou, responde o outro. Jesus olha para todos e diz: e ainda assim vocês não compreendem? E então o silêncio toma conta. Jesus acrescenta: não é com o pão que vocês devem se preocupar, que vocês devem ter cuidado. Guardem-se do fermento dos fariseus e dos saduceus. Os apóstolos se entreolham, ainda tentando compreender. E Jesus conclui: o fermento que transforma o pão também pode corromper o entendimento. Assim, fazem aqueles que distorcem a palavra de Deus segundo seus próprios interesses. Diante disso, todos abaixam a cabeça em reflexão e seguem o caminho em direção a Magdala, analisando os ensinamentos do Mestre sobre a prosperidade. Quando olhamos esse diálogo a partir de uma consciência expandida, como ensinariam Siddhartha Gautama, os mestres do Advaita Vedanta, ou o próprio Jesus, em sua expressão mais direta, percebemos que ele não está falando sobre pão. O pão é apenas o gatilho visível de uma estrutura invisível, o medo. Os apóstolos não estavam preocupados com o alimento em si, mas com o que o alimento representa no campo humano: segurança, controle e sobrevivência. O esquecimento dos pães ativa imediatamente a mente condicionada, que começa a buscar culpados, projetar escassez e entrar em conflito. Esse movimento é automático. É o funcionamento da consciência condicionada, que ainda se identifica com os conceitos da tridimensionalidade. Quando Jesus pergunta: ainda não entenderam? Ele não está exatamente cobrando que os apóstolos se lembrem de um milagre ocorrido. Ele está apontando para algo mais profundo: a incapacidade de sustentar um estado de consciência, mesmo após tê-lo experienciado. Eles viram a multidão, eles participaram da situação, mas não integraram o princípio. Numa consciência verdadeiramente desperta e expandida,
A visão é de que o milagre nunca foi sobre multiplicação dos pães, mas sobre a compreensão de que a prosperidade na manifestação na realidade material responde ao estado de consciência e não o contrário. O que falta aos discípulos não é pão, e sim a reintegração de uma consciência desperta para este fato, que mantém esse conhecimento integrado ao ser de forma constante, sustentando essa consciência desperta para este fato, o medo e a matriz da sobrevivência. Quando a consciência está presa ao medo da falta, seja de alimento, amor, saúde, dinheiro, reconhecimento ou estabilidade, ela entra em um ciclo que podemos chamar de matrix da sobrevivência, que o leva à necessidade constante de prever o futuro, guardando dinheiro, alimento, roupas, impedindo o fluxo natural da vida e da própria prosperidade através de meios desconhecidos. A tentativa de controlar todas as variáveis, agindo de forma a não perder o emprego, o cliente, ou mesmo não investir no desenvolvimento espiritual devido às questões financeiras, ou até mesmo continuar trabalhando naquilo que não gosta de fazer, sempre visando os resultados, devido ao apego por medo e a ideia de fazer para obter um resultado, que é a sobrevivência. E, por final, gerando perda da presença naquilo que faz para obter a sobrevivência. Esse estado gera uma inversão. A pessoa passa a acreditar que é o externo que sustenta o interno, quando na verdade é o oposto. Por isso, a fala de Jesus não é um convite à passividade, nem à negligência da vida material. Ele não está dizendo, não trabalhem ou não se organizem. Ele está dizendo, não permitam que a consciência de vocês seja governada pelo medo da falta. Porque é esse medo que desconecta o ser humano da sua própria fonte e gera a separatividade, o verdadeiro significado do fermento. Quando ele alerta sobre o fermento dos fariseus, isso nada tem relação com crítica e julgamento. Ele elucida à luz de um exemplo conhecido do cotidiano da época. O fermento aqui simboliza aquilo que se infiltra sutilmente na consciência e altera toda a estrutura do pensamento. Pensando nos dias de hoje, podemos dizer que aquilo que infiltra sutilmente é a energia arconte, gerando medo, manipulação e condicionamento da consciência. Ampliando um pouco mais deste ponto onde Jesus fala do fermento, podemos entender que, neste caso, ele está falando de crenças coletivas de escassez que crescem dentro do ser. Padrões mentais herdados, distorções que colocam o poder fora do indivíduo, perda de poder pessoal, interpretações da realidade baseadas no medo. Assim como o fermento transforma toda a massa, essas ideias, quando aceitas, passam a moldar a percepção da realidade. E é por isso que Jesus diz para terem cuidado. Não com o pão físico, mas com aquilo que distorce a percepção da verdade. Na época, os fariseus. Atualmente, a energia presente em muitos seres, na Matrix, nos filmes, nas novelas, nas frases, em conversas aleatórias, no consumismo, ou seja, a manipulação arconte entranhada em todo o processo de vida planetária. Unidade, não dependência. Na visão não individual do Advaita Vedanta, não existe separação entre o indivíduo e a fonte da vida. Mas pode existir um rompimento parcial ou uma cegueira momentânea. Portanto, o que chamamos de provisão não vem de fora, ela emerge naturalmente quando há alinhamento. Isso não elimina a ação do mundo, pelo contrário, qualifica a ação.
Veja como se comporta uma pessoa integrada à sua prosperidade. Trabalha, mas não vive em ansiedade. Planeja, mas não se apega. Constrói, mas não se identifica com a construção. Recebe, mas não depende emocionalmente do que recebe. Ela age a partir da confiança, não da carência. Síntese do ensinamento de Jesus sobre a prosperidade. Se Jesus estivesse falando de forma totalmente direta, sem parábolas, talvez dissesse algo como: vocês ainda vivem como se estivessem separados da fonte da vida. Enquanto acreditarem que o sustento vem apenas do mundo externo, viverão em medo. Mas quando compreenderem que a vida flui através de vocês e não apenas para vocês, então o necessário chegará no tempo certo, na medida certa. Não por milagre, nem por esforço desorganizado, mas por ação direcionada. Ponto central do despertar da prosperidade. Não basta acessar o conhecimento, nem mesmo experienciá-lo. É preciso integrá-lo e sustentar essa consciência integrada diante das situações que são desafiadoras na vida e que geram medo. Método Kumara, como recurso e ferramenta eficaz na liberação da escassez. Nesse sentido, o método Kumara se apresenta como um recurso eficiente, pois atua exatamente na raiz daquilo que foi revelado nestes ensinamentos. Na parte do ser fragmentado que gera crenças que sustentam o medo, a escassez e a desconexão da própria fonte. A técnica reintegração de almas, como ferramenta de cura, não trabalha apenas no nível da mente consciente. Ela acessa fragmentos da própria consciência que, ao longo das experiências, se desassociaram do estado original da unidade e se encontram no inconsciente, fazendo com que esses fragmentos passassem a operar com códigos distorcidos, alimentando padrões de medo, falta, insegurança e necessidade de controle. É justamente aqui que se revela um ponto essencial do processo de quem está no despertar, mas não consegue integrar o conhecimento, mesmo após ter experienciado diversas situações e estudado vários conceitos. Compreender não é o mesmo que integrar a nova consciência. Acontece com o homem, na atualidade, o mesmo que aconteceu aos apóstolos, pois estes, mesmo caminhando ao lado de Jesus, ouvindo seus ensinamentos e presenciando suas manifestações, ainda assim não conseguiam sustentar aquela sabedoria na vida cotidiana, e assim segue acontecendo com a maioria da humanidade, que mesmo em despertar espiritual, também permanece neste mesmo lugar. Isso acontece porque a verdade é compreendida no campo mental, mas não é vivida como estado interno. A reintegração, portanto, atua além do entendimento intelectual. Ela resgata, recodifica, reestrutura e reintegra as camadas mais profundas da consciência, emoções, energias e estruturas, para que aquilo que é visto como verdade possa, de fato, ser sustentado diante da vida. É justamente dessa reintegração dos fragmentos de consciência desassociados do ser que Jesus está falando. Contudo, em suas parábolas, ele expressa essa desconexão como sendo da verdade essencial, ou seja, de Deus, sendo a solução e reconexão da prosperidade como um fluxo natural da vida, e não como algo a ser reforçado ou temido, pois ela faz parte do ser, que não está fragmentado. Quando esses aspectos fragmentados são reintegrados pela técnica reintegração de almas, não estamos falando apenas de trazer de volta uma parte que, em algum dado momento, teve sua ruptura, mas de um processo bem mais profundo, uma recodificação do ser. Os registros que antes estavam alinhados à chamada matriz de controle
ou matriz de escassez, são reorganizados, recodificados. A estrutura interna começa a ser restaurada a partir de uma lógica mais coerente com as leis universais, onde o indivíduo deixa de reagir a partir do medo e passa a responder a partir da consciência. Nesse processo, aquilo que antes gerava conflito interno, como a preocupação constante com dinheiro, sobrevivência ou reconhecimento, começa a perder força, não por esforço mental, mas por realinhamento estrutural. A reintegração devolve ao ser a capacidade de sustentar aquilo que antes era apenas compreendido de forma intelectual. Ou seja, essa técnica de reintegração de almas não ensina a verdade. Ela reorganiza o sistema interno para que a verdade possa ser vivida à medida que a pessoa busque conhecer a verdade, se dedicando a isso com disciplina e constância, e entendendo que uma técnica energética por si só não irá levá-lo ao estado de iluminação. E é nesse ponto que o ensinamento deixa de ser apenas algo bonito ou inspirador que você ouve, como num vídeo igual a este, e passa a se tornar parte do ser, porque você trabalhou efetivamente nos seus 4 campos: mental, que trabalha os pensamentos, as crenças, os aspectos intelectuais; emocional, onde você trabalha os traumas e os bloqueios; material, onde você reestrutura com base sólida o seu despertar; e então o espiritual, que te liga verdadeiramente à consciência mais expandida. E assim é que procede essa técnica reintegração de almas, que faz parte do método Kumara. Chakra raiz e a prosperidade. No nível energético, essa dificuldade de sustentar a confiança e sair da sobrevivência está diretamente ligada ao Muladhara, o chakra raiz. Ele é o centro responsável pela sensação de segurança, estabilidade e sobrevivência. Quando está em desequilíbrio, a consciência permanece presa ao medo da falta, à necessidade de controle e à insegurança constante. Quando há alinhamento, surge uma base interna de segurança que permite que a vida flua com mais naturalidade. Assim, o trabalho de reintegração de almas também se reflete neste centro, permitindo que a prosperidade deixe de ser uma busca externa e passe a ser sustentada como um estado interno. E é por isso que o problema de quem está desperto nunca foi falta de conhecimento sobre a prosperidade, mas sim de conhecimento sobre como integrar o conhecimento. Ou seja, devido a uma consciência fragmentada, que gera dificuldade de sustentar o conhecimento e, consequentemente, a energia da prosperidade na vida. Se você sente que entende tudo isso, mas ainda não consegue realizar mudanças assertivas no seu processo sozinho, então talvez o que falta não seja realmente mais conhecimento, mas sim reintegração das suas partes perdidas. Se fizer sentido para você este conteúdo, vá na descrição do vídeo e acesse o link do meu contato de WhatsApp. Gratidão por você ter estado aqui comigo até o final desse vídeo. Um grande abraço e nós nos encontramos no próximo vídeo. Tchau, tchau!